Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos. Quem vos sauda é o vosso irmão em Cristo, cooperador Márcio. Quero aqui estar fazendo este vídeo no nome do Senhor Jesus, compartilhando com os irmãos uma palavra de Deus, uma palavra para a nossa edificação. Quero pedir que os irmãos que forem nos ouvir, você possa se inscrever neste canal, você possa nos ajudar deixando aí o like neste vídeo. Que Deus, o nosso Senhor Jesus, abençoe a todos que estão se inscrevendo, que estão deixando seu pedido de oração, seu comentário, a tua saudação. Glória a Deus. Eu queria, meus irmãos, em nome do Senhor, deixar um versículo da palavra de Deus que está em Salmo 23, Salmo de Davi. Glória a Deus, um salmo maravilhoso, no qual diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Amados irmãos, uma mensagem maravilhosa, uma mensagem bastante conhecida, né? Neste Salmo de número 23, Salmo de Davi. E nós aprendemos muito, meus irmãos, com este salmo, né? O salmista aqui ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Louvado seja Deus. Eu estava aqui, meus irmãos, olhando, né, para esta palavra, porque Jesus, meus irmãos, a Bíblia diz que ele mesmo diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor é aquele que cuida, né, das ovelhas com amor, com carinho, que muitas vezes enfrenta situações difíceis, mas ele está sempre ali cuidando das ovelhas. Louvado seja Deus. Nós vamos olhar o próprio Davi, quando ele estava pastoreando as ovelhas de seu pai Jessé. A Bíblia diz que quando ele vai conversar com Saul, ele disse: olha, eu estava cuidando das ovelhas de meu pai, e vindo um leão para pegar uma das ovelhas, eu enfrentei aquele leão, e o feri e o matei. Fala também que veio um urso, ele enfrentou aquele urso e o matou, né? Davi sabia o que era ser um pastor. Então, na vida espiritual, ele olhou e disse: olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi está dizendo que ele estava vivendo o cuidado de Deus. Ele estava vivendo o plano de Deus na vida dele. Porque ele olha e ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Em outras palavras, no momento que eu estiver passando pela dificuldade, o Senhor vai vir me ajudar. O Senhor vai vir e vai me livrar e vai me proteger. Louvado seja Deus. Eles deitaram-me e fazem verdes pastos, guia-me mansamente para as águas tranquilas. Se nós formos olhar, amados irmãos, Jesus, ele é o nosso pastor. E se nós deixarmos, se nós formos conduzidos por Jesus, ele vai nos levar por caminhos retos, por veredas retas. Ele vai nos guiar. Mansamente as águas tranquilas. Quando você está na direção de Deus, quando você tem Jesus como teu pastor, o Senhor se encarrega em te conduzir, em cuidar de você, em cuidar de nós, em estar do nosso lado no momento que o perigo vier para tentar nos atingir. O Senhor vai se levantar do trono e Ele vai nos livrar, Ele vai nos proteger, porque Ele é o bom pastor. E a Bíblia diz que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, se nós tivermos o Senhor como nosso pastor, nós nunca vamos estar só. Nós nunca vamos estar, meus irmãos, sem o guarda de Israel do nosso lado. Louvado seja Deus, porque Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então quero dizer para você que você não está só. Você não está só. Jesus está contigo, está do teu lado. Talvez humanamente você possa estar passando por um momento de solidão, você pode estar só, mas eu quero dizer que você não está só. Deus está do teu lado, Jesus está do teu lado, e se Ele está com você, você não vai perecer, você não vai ficar frustrado e nem decepcionado. Mesmo o salmista diz: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Porque o Senhor sustenta. O Senhor nos sustenta até nos momentos difíceis. Nos momentos de aflição, nós também vivemos o cuidado do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Se nós tivermos o Senhor no nosso lado, nós vamos ter a companhia do próprio Jesus através do Espírito Santo. Não vai nos faltar consolo. Não vai faltar nada. A única coisa que nós precisamos é aceitar ser cuidado por Jesus, é aprender a ouvir a voz de Jesus. Porque Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas vêm e me seguem. Jesus estava dizendo: ouve a minha voz, quer dizer, ouve o meu ensinamento, ouve a palavra do Senhor Jesus, que transforma, que purifica. Nós não podemos deixar de ouvir a voz do bom pastor. Se nós estivermos caído, machucado, desgarrado,
das outras ovelhas, nós precisamos aprender a ouvir a voz do bom pastor. Porque o bom pastor é aquele que, quando ele percebe que uma ovelha se desgarrou do aprisco, ele vai lá, ele prende em segurança aquelas 99, e a Bíblia diz que ele volta pelos vales, pelos desertos, à procura daquela ovelha que se desgarrou, à procura daquela ovelha que se feriu, que se machucou, e vai buscar a ovelha perdida. E a Bíblia diz que quando ele a encontra, ele tem mais prazer, mais alegria por aquela ovelha desgarrada que foi encontrada, do que pelas 99 que estava segura no aprisco. Talvez você possa ser uma ovelha que se desgarrou, que saiu dos caminhos do Senhor. Jesus está te procurando. Jesus está te chamando. Tem jeito, tem solução para o teu problema. Ele é a saída, Ele é a solução, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não vai te faltar oportunidade. Talvez é Jesus que está dando uma oportunidade para você voltar para os caminhos dele, para você aceitá-lo novamente como único e suficiente Salvador. Lembra disso? Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus Cristo, ele veio, ele esteve ao lado dos discípulos, e a Bíblia diz que ele enfrentou, meus irmãos, pedradas, ele enfrentou injúria, aflição por nós. E a Bíblia diz que chegou o momento que ele foi crucificado. Ele deu a sua própria vida, verteu o seu sangue, para que eu e você tivéssemos a remissão dos nossos pecados, a purificação em nossa alma, em nosso espírito. Quando ele disse está consumado, ele entregou o seu espírito a Deus. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Os sepulcros se abriram. E alguns dos profetas, dos filhos de Deus, ressuscitaram naquele dia, junto com Jesus, diz a palavra de Deus. Então, meus irmãos, Jesus é o bom pastor. Ele deu a vida por nós. Ele cuidou de nós em nos salvar, em nos perdoar. E hoje a única coisa que nós precisamos é de ouvir a voz do bom pastor, que está falando a todo momento: olha, meu filho, você precisa voltar para a vida de oração, você precisa voltar para a casa do Pai, você não pode ficar desgarrado, porque você está correndo perigo. Tudo, meus irmãos, o que nós precisamos é de permanecer junto do rebanho do Senhor, aprender com Deus, ser guiado pelo Senhor Jesus. O salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, que não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quer dizer, o salmista, se precisar eu passar pelo vale da sombra da morte, eu vou passar, porque o Senhor vai estar comigo.
O Senhor vai estar comigo destruindo todo o mal que possa se levantar contra nós. O problema não é o lugar onde nós estamos, é se Deus está do nosso lado, nos conduzindo, nos guardando e nos protegendo. Porque a Bíblia diz que José, meus irmãos, ele era um homem que recebeu a revelação de Deus através do sonho. E quando ele contou o seu sonho para os seus irmãos, a Bíblia diz que os irmãos de José, com inveja, falaram: olha, vamos matá-lo. Eu quero ver o que vai ser dos sonhos de nosso irmão José. Aí a Bíblia diz, meus irmãos, que um certo dia José vai atrás dos seus irmãos. De repente os seus irmãos se levantam contra ele, querendo matá-lo. A Bíblia diz que eles colocaram José, meus irmãos, em um poço. E o intuito dos irmãos de José era matá-lo. Só que Deus estava com José naquele poço. Deus estava com ele, ainda que ele não entendia. Porque às vezes nós estamos em lugares, vivendo momentos que jamais nós queríamos passar. Momentos em que a gente sonha e não vê o sonho acontecer. José passou por isso. Quando ele está dentro daquele poço, meus irmãos, a Bíblia diz que um dos seus irmãos olhou e falou: não vamos matá-lo, vamos vendê-lo. E a Bíblia diz, meus irmãos, que venderam José. José foi levado para o Egito. E Deus era com José. Tudo aquilo que José fazia, Deus abençoava. Deus começou a abençoar Faraó por amor a José. Ao ponto que José ele ficou cuidando de todas as coisas de Faraó. E a Bíblia diz, meus irmãos, que depois, mais uma vez, levantaram a acusação contra José. E ele foi agora levado para a prisão. Mas dentro daquela prisão, Deus estava com José. Então o importante não é o lugar onde nós estamos. Não é o momento que nós estamos vivendo. O importante na nossa vida é saber se Deus está do nosso lado. É ter o Senhor como nosso pastor. Porque não adianta nós termos tudo e não ter Jesus. Não adianta nós vivermos sem Jesus. Jesus, ele é o bom pastor. E nós precisamos viver em Cristo, ter a nossa vida nas mãos de Deus, para que a bênção do Senhor esteja sempre na nossa vida. José passou pelo que passou, pela rejeição dos irmãos, por aquele poço, por aquela cadeia. Mas a Bíblia diz que Deus era com José. Depois Deus deu um sonho para Faraó. Meus irmãos, e José foi chamado. José, através do Espírito Santo, deu a revelação daquele sonho. E daquele dia em diante, Deus muda novamente a vida de José. E ele passa agora a ser governador em toda a terra do Egito. E a Bíblia diz, meus irmãos, que houve fome naquele tempo. Houve o período de bonança e houve também o período de fome.
O Senhor foi lá e honrou a José. E abençoou ele em tudo. Então, se nós estivermos Deus na nossa vida, do nosso lado, nós podemos sim passar por momentos de angústia, momentos de aflição, mas o importante é que uma hora a glória de Deus vai brilhar na nossa vida. Uma hora Deus irá nos abençoar. Deus irá ver e ouvir o nosso clamor e irá nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então não desista agora. Não é momento de desistir, não é momento de parar. É momento de levantar as mãos aos céus e dizer: Senhor, eu estou aqui. Aconteça o que acontecer, mas eu estou na tua presença. E eu estou disposto a te adorar, a te exaltar, a te bendizer. Não sei qual o momento que você esteja passando, mas eu quero dizer para você que se você acreditar, se você não parar, se você permanecer fiel a Deus, a glória de Deus vai brilhar na tua vida. Ainda não chegou o fim. Se ainda a bênção não chegou, porque não chegou o final. Deus deu um sonho para José. Aquele sonho tinha tudo para não acontecer, mas Deus foi lá e fez acontecer. Assim é na nossa vida. Deus nos dá um sonho para sonharmos. E é o próprio Deus que faz acontecer. Para isso, nós precisamos unicamente estar no caminho do Senhor nosso Deus, adorando e servindo a Ele em espírito e em verdade. Amém? Amados irmãos, Deus abençoe a tua vida. Faça isso. Você vai ver que a glória de Deus vai brilhar na tua vida. Deixe o seu like neste vídeo, deixe aí o seu pedido de oração. Sempre que eu puder, estarei aqui apresentando a vida dos irmãos nas mãos de Deus, através da nossa humilde oração. Lembra disso, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Se nós andarmos no vale da sombra da morte, a onipresença de Deus nos alcança. A onipotência de Deus nos protege. É só nós estarmos habitando debaixo das asas de Deus, né? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida. É a palavra que o Senhor tem me dado para me compartilhar com os irmãos. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.